Olá, boa tarde. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 28 de novembro. A greve do transporte público, com apoio de outros setores do funcionalismo público, deve ter gerado um prejuízo de 60 milhões de reais. A estimativa da Associação Comercial de São Paulo é baseada nos estudos dos economistas do Instituto Gastão Vidigal, com base na movimentação diária do comércio da região metropolitana de São Paulo. O presidente da associação, Ricardo Ordini, lamentou o impacto negativo que o movimento grevista causa, não apenas para o cidadão, como para quem sobrevive de negócios, incluindo os varejistas. E vamos agora ao Minuto da Economia desta terça-feira. O consumidor deve esperar um fim de ano atrativo para as compras. Eu explico. A Black Friday, que há muito tempo deixou o Dia das Mães e o Dia das Crianças para trás, este ano frustrou as expectativas do comércio, que vendeu quase 16% menos do que em 2022, que, aliás, já não foi grande coisa. E segundo a lógica, quando alguém espera ver filas na sua porta em busca de ofertas, deve ter estoques suficientes para atender a todos. E aí está o problema para os lojistas. Eles compraram demais e o consumidor deixou muita coisa nas prateleiras. Antes desta data, conhecida por várias oportunidades, a Confederação Nacional do Comércio havia divulgado um levantamento apontando que o comércio vai entrar dezembro com excesso de estoques. E é o mês do Natal, que continua sendo de maior movimento de compras do ano. Para desovar, também diz a lógica que é preciso baixar os preços, o que naturalmente é bom para o consumidor. Dá para dizer que aí teremos o verdadeiro termômetro da economia. Hoje saiu o índice de confiança dos empresários da indústria, que estão mais otimistas, porque os estoques deles baixaram um pouco. Falta acontecer o mesmo com o comércio, para aumentar o nosso. O Brasil tem hoje quase 38 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Um grupo que superou expectativas consideradas extremamente pequenas de acontecer. Mas, segundo uma especialista, nem o país e nem a sociedade estão preparados para essa longevidade ascendente da população. 27.244 mulheres e 10.570 homens cruzaram a linha de um século de vida no Brasil, número que representa apenas 0,018% da população, mas, ao mesmo tempo, um crescimento de 66,7%, ou de 15.138 pessoas a mais, contabilizadas no censo de 2022, em comparação com o de 2010. Para a pesquisadora Daniela Jenkins, mestre pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres, os dados revelados são positivos, mas não estamos preparados para o envelhecimento, nem a sociedade brasileira, nem o Estado, já que ainda cultuamos muito a juventude e as pessoas se recusam a envelhecer ou tratam os idosos de forma pejorativa. Colocam o idoso de escanteio, como se a partir dos 60 anos fosse uma pessoa completamente inútil. Para driblar esse cenário, seria necessário vencer essa questão cultural, o desafio de integração, reconhecer os idosos como sujeitos de direito, como pessoas que têm condições de decidir sobre a própria vida. Daniela complementa que as pessoas não querem envelhecer porque têm medo de se tornarem inúteis, serem pessoas dependentes. Quanto à atuação do Estado e às políticas públicas, o país avançou no reconhecimento legal de direitos, mas que vários serviços que estão na Política Nacional da Pessoa Idosa, reiterados no Estatuto da Pessoa Idosa, ainda não saíram do papel. Também é destaque o quesito da desigualdade, já que as pessoas com mais poder aquisitivo têm expectativa de vida maior do que as pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2021, a média da expectativa de vida projetada era de 77 anos, sendo de 80,5 anos para mulheres e 73,6 anos para homens. Esses resultados serão atualizados com as estatísticas do Censo 2022, que deverão confirmar a tendência de envelhecimento, notada nas últimas décadas,
quando, além do aumento da longevidade, ainda se observou a diminuição do nascimento de bebês. A taxa de fecundidade no período era de 1,76 filho por mulher. Agora, a previsão é que no futuro o Brasil terá mais velhos do que crianças. De acordo com uma projeção publicada pelo Ministério da Fazenda, em 2060, para cada 100 pessoas entre 0 e 14 anos, serão 206,2 idosos acima de 65 anos, o que significa 2 idosos nessa faixa etária para cada uma criança ou adolescente de 0 a 14 anos. O Brasil criou 190 mil vagas de emprego com carteira assinada em outubro. O resultado superou as previsões, mas ficou um pouco abaixo de setembro. Comércio, indústria, serviços e construção civil contrataram mais do que demitiram. O único setor com resultado negativo foi o da agropecuária. E, de acordo com os números divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, em 12 meses, o Brasil acumula saldo positivo de 1.785.000 novos empregos, menos do que os 2.340.000 do mesmo período do ano passado. Saiu hoje a medida provisória que cria uma poupança para os alunos do ensino médio que têm baixa renda. Um fundo privado de financiamento dessas poupanças que poderá ser abastecido pelo governo federal em até 20 milhões de reais. Bilhões de reais, perdão. A MP, que tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, não estipula o valor para cada estudante, que será definido pelos parlamentares. O objetivo da poupança é combater a evasão escolar. Quando o curso for concluído, a poupança para quem estava inscrito no CadÚnico será liberada. A partir de hoje, todas as mulheres têm direito a um acompanhante maior de idade durante as consultas médicas e exames e procedimentos realizados em unidades públicas e privadas de saúde, sem que haja necessidade de aviso prévio. O direito já publicado no Diário Oficial da União ainda determina que, em casos de procedimento com sedação, que a mulher não aponte um acompanhante, a unidade de saúde será responsável por indicar uma pessoa para estar presente durante o atendimento. Caso a paciente não queira a presença de alguém, ela deverá assinar um termo de renúncia com um mínimo de 24 horas de antecedência. As mulheres também devem ser informadas sobre esse direito tanto nas consultas que antecedam procedimentos com sedação, quanto por meio de avisos fixados nas dependências dos estabelecimentos de saúde. Para centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva em que haja restrição por motivos de segurança à saúde dos pacientes, o acompanhante deverá ser um profissional de saúde. O direito de acompanhamento da mulher só poderá ser sobreposto nos casos de urgência e emergência, pela defesa da saúde e da vida. E isso só poderá acontecer quando a paciente chegar desacompanhada à unidade de atendimento. A ausência de inverno é um problema para a produção de azeitonas na Grécia. Agricultores explicam que as oliveiras precisam do período de descanso durante a estação mais fria, o que não tem acontecido nos últimos anos. Na Península Calcídica, no nordeste da Grécia, a ausência do inverno é um problema para milhões de oliveiras da região. E muitas já não produzem nenhuma azeitona. Em meados de novembro, o termômetro marcava temperaturas acima dos 15 graus Celsius na região. Não temos mais inverno. Os antigos costumavam dizer que é muito importante que as árvores descansem neste período. São necessários cerca de 1 a 2 meses de bom frio para que a árvore descanse, não produza seiva, não produza nada, para que possa produzir mais tarde. E não temos tido isso nos últimos 5 a 10 anos. Temos um clima muito seco, com poucas chuvas e muito intensas. E o solo não tem tempo para absorver a água. Λίγες βροχές και πολύ έντονες δεν προλαβαίνει το έδαφος να απορροφήσει. O impacto nos produtores já é enorme, com perdas de cerca de 200 milhões de euros, equivalente a cerca de 1,67 bilhão de reais de faturamento, apenas na Calcídica. De acordo com um estudo sobre alterações climáticas realizado pela Universidade Aristóteles, a
a temperatura média na região deverá aumentar, na melhor das hipóteses, entre 1,5 e 2 graus Celsius nos próximos anos. Gigantes do setor na União Europeia, como Itália e Espanha, enfrentam problemas similares, o que faz aumentar o preço do azeite de oliva e da azeitona, bases da alimentação na região mediterrânea. Segundo estimativas do bloco, a produção do produto na União Europeia deve cair 39% em 2022-2023, em comparação com 2021-2022. Um evento raro para os maiores mamíferos terrestres do planeta aconteceu no Quênia e animou um grupo de conservação. Uma elefanta deu à luz a um casal de gêmeos. O grupo de conservação animal Save the Elephants informou que elefantas gêmeas nasceram na Reserva Nacional de Samburu, no norte do Quênia. Este é um evento raro para os maiores mamíferos terrestres do planeta. Gêmeos representam apenas cerca de 1% dos nascimentos de elefantes, embora outro par tenha nascido na mesma reserva no início de 2022. Os elefantes africanos têm o maior período de gestação de todos os mamíferos vivos, carregando seus filhotes por quase 22 meses e dão à luz aproximadamente a cada 4 anos. Entretanto, os elefantes gêmeos nem sempre se saem tão bem. Um par anterior de gêmeos nascidos em Samburu, em 2006, não conseguiu sobreviver mais do que alguns dias. E eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Mais tarde, às 10 da noite, eu volto ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Até amanhã. Tchau.